Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos, como de costume, fazer nossas orações, agradecendo a Deus por mais um dia e por tudo que Ele tem nos concedido, não é isso? Olha, preste atenção, coloca aí na agenda. Atividade não caderno de história, certo? Vamos lá. Hoje nós vamos revisar o governo de Michel Temer, certo? Na aula passada nós falamos, não foi isso? E fizemos a atividade do caderno. Hoje vocês vão ler o assunto da página 464, que é o governo de Michel Temer, e responder a atividade do caderno, certo? Então, não tem nada mais de que nada menos de que isso. Vou passar um vídeo para vocês se aprofundarem mais na história do governo de Michel Temer, certo? E aí depois vocês fixam na aula, certo? Na atividade. Beijo e até amanhã, se Deus quiser, entendeu? Tchau, gente! E aí, pessoal? Eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje, nós teremos a nossa última videoaula de História do Brasil. Falaremos sobre o governo de Michel Temer, que governou de 2016 até 2018. Sobre o seu governo, nós destacaremos a impopularidade, a corrupção, a reforma trabalhista, a greve dos caminhoneiros e as eleições. Então, vamos lá! Michel Temer assumiu o governo com uma grave crise econômica, insatisfação popular e intensas denúncias de corrupção envolvendo todos os setores da política. O governo iniciou o mandato com diversos projetos, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma política. Todos os projetos adotados pelo governo enfrentaram grande desaprovação da população. O governo criou medidas que resultaram em uma leve queda da inflação, mas ainda continuava alto. Outra medida foi a liberação do FGTS. A taxa de desemprego disparou e a impopularidade do presidente aumentou junto. Em 2017, grande parte da equipe de governo, incluindo o presidente, foram alvos de investigações por corrupção. 2 tentativas de impeachment fracassaram. O governo conseguiu aprovar a reforma trabalhista em 2017, que alterou diversas leis da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. Apesar de bastante criticada, ela trouxe novidades como a regulamentação dos trabalhos conhecidos como home office, feitos em casa pela internet. O país ficou mergulhado na corrupção, crise econômica e no desemprego. Em 21 de maio de 2018, se iniciou a Greve Nacional dos Caminhoneiros, motivada pelo aumento excessivo do diesel, pelas grandes cargas tributárias e pela desvalorização da categoria. Caminhoneiros de todo o país bloquearam as rodovias de 25 estados e do Distrito Federal. O resultado foi a falta de alimentos, combustíveis e gás de cozinha. O transporte público e o transporte aéreo também ficaram comprometidos. O país parou, visto que o principal meio de transporte de alimentos e cargas do país é dependente do transporte terrestre feito por caminhões. Depois de 11 dias de paralisação e intensas negociações, as ruas começaram a ser liberadas, porém, nem todas as reivindicações foram aceitas. Em outubro de 2018, ocorreu as eleições presidenciais, que foi marcada por fake news, divulgação de notícias falsas, fanatismo político, corrupção e protestos. A disputa presidencial ficou entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. O candidato Jair Bolsonaro foi eleito
com 55,13% dos votos. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Vamos agora para um pequeno resumo. Michel Temer assumiu o governo com uma grave crise econômica, insatisfação popular e corrupção envolvendo todos os setores da economia. As propostas de reforma política, trabalhista e previdenciária foram duramente criticadas pela população. Apesar de medidas para conter a inflação, a liberação do FGTS e outras medidas, a inflação e o desemprego continuaram altas. Em 2017, grande parte da equipe de governo, incluindo o presidente, foram alvos de investigações por corrupção e tentativas de impeachment fracassaram. A reforma trabalhista foi aprovada em 2017 e alterou várias leis da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943. Essa reforma, apesar de bastante criticada, trouxe novidades. Em maio de 2018, ocorreu a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país por 11 dias e foi motivada pelo aumento do preço dos combustíveis e pela desvalorização da classe caminhoneira. Em outubro de 2018, ocorreu as eleições presidenciais. A disputa ficou entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Bolsonaro saiu vencedor com 55,13% dos votos. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e o seu like. E também não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Vejo vocês nas nossas próximas videoaulas e também na História Geral. Até mais. Tchau, tchau.